E apresentar a tela aqui. Vamos lá. Começar então. Se chegar mais gente aí num desses, vocês me avisam que eu estou com a slide aberta. Eu estou com a minha tela, só aparece o slide. Está aparecendo o slide para vocês aí, só para confirmar, ver se foi direitinho a apresentação de tela? Tá sim. Tá sim, né? Então, elementos de máquina, a gente vai, nosso assunto aí, como a gente viu no conteúdo, ele começa com fadiga, né? Os elementos de máquina, vocês já fizeram aí elementos de máquina 1, né? Os elementos de máquina são as peças, os componentes de máquinas. São as peças, na verdade, porque os componente pode ser tanto peça quanto conjunto, né, de peças aqui. A gente vê mais as peças mesmo. Então, antes da gente ver isso aí, faz parte do tudo lá, o assunto de fadiga. Alguém falou alguma coisa aí? Que eu falo? Eu acho que tem gente para você aceitar aí. Tem gente comentando aqui. Certo. Ok, beleza. Então, nosso conteúdo aí, ele faz parte, começar com fadiga. Vocês já estudaram fadiga alguma, na disciplina de mecânica dos materiais? Já estudaram alguma coisa? Hein, pessoal, vocês chegaram a estudar fadiga lá no assunto de fadiga na disciplina de mecânica dos materiais? Achei bem superficial, assim, no sentido... Como falha, né? Uma forma de falha, né? Falha por fadiga, mas nesse... Uhum. Ok. Porque na disciplina lá de mecânica dos materiais, estuda lá tensão, deformação, né, torção, flexão, fluência, mas a questão enfatiza mais a questão de falhas estáticas, certo? Porém, na engenharia mecânica, né, por se tratar de máquinas, o estudo de máquinas, então ocorrem muitas falhas por carregamento dinâmico. E então é importante aí o estudo de fadiga. Fadiga, né, então, aqui, a referência aqui é o capítulo 6 do livro de Projeto de Máquinas, do Robert Norton, que é o livro que eu tenho em mãos, eu devo seguir mais. E o capítulo 6 também do livro do Projeto de Engenharia Mecânica, de Budnas e Nisbet. Na verdade, esse livro aqui também tem ele com o nome de Elementos de Máquina de Stigler, dependendo da versão, da edição, na verdade. Esses livros são basicamente o mesmo conteúdo, são bem parecidos. Você pode ver que até o número do capítulo bate aqui, ó. O conteúdo deles é praticamente o mesmo, tá? Então, qualquer um dos dois livros aí dá para vocês acompanharem essa disciplina, ok? A gente vai estudar, então, a fadiga, e depois a gente entra realmente lá nos elementos de máquinas, que são engrenagens, né, que a gente vai ver para frente aí, os vários tipos de elementos de máquina. A fadiga é um assunto bem interessante, né, importante para a engenharia mecânica, porque, cara, isso aqui, ó, que é fadiga? Fadiga vem de um... significa, a gente usa essa palavra comumente, né? Quando você ouve falar, a pessoa está fadigado, é o que? É cansaço. É cansaço. E vocês vão ver que tem uma ligação mesmo, é como se a peça estivesse cansada, ou seja, ela falha por tempo de trabalho, entendeu? Ela trabalha por um tempo razoavelmente grande, e aí ela vem a se falhar, na verdade, né? Vocês aprenderam lá em mecânica dos materiais
e você tem você tendo lá uma barra, certo? Você, você traciona a barra, é um corpo de prova, né? Se você tracionar um corpo de prova, o que vai acontecer com ele? De um material dúctil, de um aço, por exemplo. O que aconteceria lá com o material do corpo de prova quando você traciona ele? Vamos ver aqui, ó. Hein, gente, se você tiver um corpo de prova, você tracionar, o que acontece? Você tem o... Primeiro ele vai estender, né? Isso, você tem uma deformação elástica, só para a gente poder relembrar aí. Tem uma deformação elástica primeiro, a princípio, é isso? O comprimento dele, que é a deformação elástica. Essa deformação elástica, ela é reversível, ou seja, quando você retira o carregamento, ela volta para a posição inicial, não é isso? Carregamento elástico. Quando você tem... Deixa eu tirar minha tela um pouquinho aqui. Aí, cadê o... Hein? Você tem um carregamento elástico, aí quando você até atingir o limite de escoamento do material, não é isso? Quando você atinge o limite de escoamento do material, aí você tem, então, aí você passa a ter uma deformação agora chamada deformação plástica. Essa deformação, ela é irreversível. Ou seja, quando você retira o carregamento, você cessa a força, ela não volta mais para a posição inicial. Ok? Que a, a deformação plástica. E aí, se você continuar tracionando o material, o que vai acontecer? Se você continuar tracionando, vai chegar uma hora que ele vai romper, não é isso? Vai haver, então, a ruptura do material. Aí, caracteriza, então, o material ele tem o quê? Tem um limite de escoamento, uma tensão, chamada também tensão de escoamento, não é isso? E tem um limite de ruptura, ou chamada tensão de ruptura. Então, o material dúctil, pelo, pelo diagrama tensão-deformação, ele tem que chegar até ele tem primeiro ele passa pelo a deformação elástica, depois a deformação plástica e depois a ruptura, certo? Qual é a diferença, então, do material dúctil com o material frágil? Só para a gente relembrar isso, sabe? Sabe? Saber vocês sabem, né? Só se relembra. Mas fala aí só para vocês participarem um pouco. Qual é a deformação, a diferença de material frágil e material dúctil? Tem gente, participa aí. Assim, se for. Eu acho que o modo de elasticidade, assim, se for olhar. Porque, claro, o material frágil ele vai fraturar mais rápido que o dúctil, né? Se for fazer um ensaio nele. Uhum. Parece que tem gente querendo entrar aí, professor. Deixa eu liberar. Então. Você falou o quê? Que é mais fácil o material frágil se romper, né? Certo. Mas a principal característica de um material frágil, deixa eu ver se eu pego um corpo de prova aqui também. Ah, tá aqui o corpo de prova. Vou apresentar minha tela de novo.
Aí, vocês estão vendo um PDF aí, então, né? Estão vendo o Tá dando PDF? sim. Tá. Sim, sim. Então, o corpo de prova, então, aqui eu tenho um corpo de prova, né? Ele tem é um material feito aqui com as extremidades com diâmetro maior para a máquina de tração, ela agarrar aqui, né? Ela prender essa parte da extremidade aqui. Vocês já viram ensaio de tração? Vocês chegaram a ver um ensaio de tração? Eu já vi, Hã? mas na engenharia ainda não. Acho que sim, acho Não que vi viu, né? sim. Vi. Aham. Um ensaio de tração, você pega uma peça assim, chama de corpo de prova, onde ela tem onde ela tem a parte, onde ela tem essa parte aqui com um diâmetro, né? Um diâmetro aqui, e as extremidades com diâmetro maior. Então, quando você coloca uma garra nessa parte aqui, nas duas extremidades, você coloca uma garra e começa então a tracionar. Aí e vai medindo, e no ensaio de tração, você mede a distância entre dois pontos aqui, pode ser para esse ponto aqui e esse aqui, ou a máquina vai medindo lá, ela mede a força que ela está fazendo, que ela está aplicando no corpo de prova, e o alongamento que está ocorrendo, certo? E aí, o material ele vai causando um alongamento nele, a princípio, um alongamento elástico, que é aquele que tem, se você tirar a força, ele volta para a posição inicial, até atingir o limite de a tensão de escoamento. Quando atinge a tensão de escoamento, aí você passa por regime plástico, aí você tem uma deformação irreversível, né, que não volta mais para a posição. Num gráfico ele fica dessa forma. Eu tenho aqui a deformação na abscissa e a tensão aqui na ordenada, certo? Então, o regime elástico é essa reta aqui. No regime elástico, na deformação elástica, a tensão ela é proporcional à deformação e é linear, certo? Existe a lei de Hooke, certo? Só para a gente já estudar isso, só para a gente recapitular aí. E aí, esse ponto aqui que eu estou apontando com o cursor é o limite de escoamento do material. Quando chega nesse ponto, inicia-se então a deformação elástica, a deformação plástica, desculpa, a deformação plástica. E aí, se você continua tracionando, ele vai continuar deformando a deformação. Você vê que é maior, né? Com pouca tensão, ele tem uma deformação bem maior, até atingir esse ponto aqui chamado de F, que é a tensão de ruptura. Aí, nesse ponto, então, o material se rompe, ok? Então, isso serve a um carregamento estático. No carregamento estático, você tem que ter material dúctil, você tem o regime de deformação elástica, o regime de deformação plástica e a ruptura. O material frágil, como eu falei, a diferença dele é que ele não tem essa parte aqui da deformação plástica. Ele vai deformando no regime elástico e, de repente, ele se rompe ainda nesse regime, sem apresentar a deformação plástica. Então, essa é a diferença do material dúctil e material frágil. O dúctil, ele tem esse regime plástico e o material frágil não tem, certo? Na questão da fadiga, gente, o que acontece? O material, ele não precisa de chegar na tensão de ruptura para ocorrer, então, essa ruptura, certo? Tem gente querendo entrar? Aí tem, né? Ouviu o barulhinho aqui. Então, você tem aí a tensão de... por exemplo, imagina lá um aço que a tensão de ruptura dele é de 250 megapascal, certo? 250 megapascal. E o regime elástico é de 150 megapascal. Então, você vai aplicando a força ali, a tensão é força dividida pela área, né? A área do corpo de prova que está sujeito ali à tração, sujeito ao esforço. Acontece que a fadiga, então, a gente vê
Deixa eu projetar de novo aqui. Na fadiga, o material ele se rompe por cansaço, ou seja, é o nome, assim, fadiga, né, significa cansaço. Com muito tempo de trabalho, ele acaba se rompendo antes de atingir o limite de ruptura. Vamos ver isso mais em detalhe aqui, né? A maioria das falhas em máquinas ela acontece devido às cargas que variam no tempo e não a esforços estáticos. Quando você tem, por exemplo, uma estrutura, a estrutura ela está sujeita normalmente a carregamento estático. Ou quando você tem uma carga dinâmica, a não ser uma ponte, por exemplo, que você tem veículos passando em cima o tempo todo ali, ventos, né? Sobre a ponte, mas num prédio, por exemplo, as cargas são estáticas. Se tiver variação, essas variações elas são pequenas. No caso da fadiga, a gente considera uma variação, um ciclo muito grande, por exemplo, um eixo de um automóvel girando. Se um eixo que gira ali, por exemplo, imagina um eixo que gira brequim girando a 3.000 RPMs, então o eixo, ele está o quê? Ele tem pontos de apoio, nesses pontos de apoio, quando o eixo está numa posição, ele tem parte do eixo está com esforço de tração e parte está em determinado mancal está com compressão. Quando o eixo faz um giro de 180 graus, a tensão se inverte. Então, você tem variações cíclicas de carregamento ali. Essas variações cíclicas, elas levam à ruptura antes de atingir a tensão de ruptura, ou seja, com a tensão menor do que a tensão de ruptura. Então, essas falhas ocorrem tipicamente em níveis de tensão significativamente inferiores, né, aos de valor da resistência ao escoamento dos materiais. A teoria acontece com a tensão geral que aplica sobre o material, mesmo sem chegar na tensão de escoamento, ok? O engenheiro ele projeta as peças para trabalhar no regime elástico, ok? Porque se você trabalhar no regime plástico, você vai ter uma deformação plástica ali, e você não... A dimensão da peça muda, certo? E isso não é interessante para a engenharia mecânica, além de você enfraquecer a peça. A teoria de falha estática, estudada na mecânica dos materiais, que vocês viram aí na mecânica dos materiais, né, pode levar a projetos sem segurança. Então, se você for fazer uma estrutura estática, carregamento estático, você pode usar lá os conceitos de mecânica dos materiais que vocês viram lá. Porém, para projeto de máquinas, peças que estão carregadas de forma cíclica, você tem que levar em consideração o projeto de fadiga, senão você vai ter uma falha prematura da peça, certo? Vai ter um projeto errado. O fenômeno da fadiga ele foi observado pela primeira vez por volta do ano 1800, onde aconteceu lá eixos de vagão ferroviário, eles estavam falhando em pequenos períodos de serviço. Esses eixos, eles verificaram que eles tinham sido projetados corretamente, o eixo, ou seja, para tensão a qual o eixo estava sofrendo, estava sendo carregado ali, estava dentro da tensão que o eixo suportava, entendeu? Você faz como é que você descobre? Você faz ensaios lá com material, né? Ensaio de tração, ensaio de torção, ensaio de flexão, e você descobre qual que é a tensão, então, que o material suporta, tensão de escoamento, tensão de ruptura. E esses eixos estavam projetados para trabalhar bem abaixo da tensão, um pouco abaixo, né, consideravelmente abaixo da tensão de escoamento, e os eixos vieram se romper. E na época eles não conheciam isso, ou seja, estava iniciando aí, estava no início da Revolução Industrial, o pessoal só tinha conhecimento até então de projetos estáticos, certo? Com as máquinas vieram peças que são submetidas a carregamento dinâmico, com ciclos, com variações muito grandes de ciclos, variações de muitos ciclos, na verdade, por minuto ou por segundo. Então, apesar do aço ser dúctil, a fratura ela tinha uma característica frágil. Uma fratura frágil e uma fratura dúctil, elas são diferentes. Se você pegar o material que falhou de forma frágil, o vidro, por exemplo, é um material frágil. A ruptura dele é de forma frágil. O aço é dúctil. O ferro fundido,
ele é um material frágil. Se você coloca um corpo de prova lá no ensaio de tração, até ele romper, colocar um corpo de prova de ferro fundido, um corpo de prova de aço carbono, você vai ver que você vai ver quando você rompe o material e olha no material, mesmo a olho nu, você vê a diferença da fratura frágil e a fratura dúctil. Isso aí vocês devem ter estudado lá em mecânica dos materiais. Porém, o importante que lembrar é isso aqui, que os eixos, mesmo sendo feitos de aço, né, que é o material dúctil, na hora que eles iam analisar a fratura, lá os engenheiros analisar a fratura, eles viram que estava fratura frágil. Isso aí trouxe uma curiosidade, né, uma preocupação com o pessoal na época, o que está acontecendo. Aí, então, que começou-se o estudo da fadiga. Os eixos já haviam sido bem projetados, né, para as cargas estáticas que se conheciam na época. As cargas dinâmicas eram um fenômeno novo devido às máquinas a vapor. E aí um engenheiro alemão, por volta de 1970, 1970 foi o que ele publicou, né, começou um pouco antes aqui, fazer uma investigação científica, então, sobre a falha por fadiga. O que ele fez? Ele pegou eixos e colocou esses eixos em laboratório e começou a testar os eixos, certo? Botou o eixo para girar e foi avaliando o seguinte, como que esses eixos podem se romper, vir a falhar, né? Trabalhando com tensão abaixo da tensão de escoamento, da tensão de ruptura. Aí esse engenheiro alemão, August Wöhler, ele concluiu que o número de ciclos variando no tempo, que são os causadores do colapso. Então, os causadores aí não era a tensão de ruptura ou de escoamento atingido, mas era sim o número de ciclos que o material atingia que veio a falhar. Aí houve a descoberta de uma tensão de um limite de resistência à fadiga para aços, né, um nível de tensão que toleraria milhões de ciclos. Mesmo após quebrar por fadiga, os eixos ainda apresentavam a mesma resistência à tração e a mesma dutilidade. Para ver se ele pegou o August Wöhler, ele pegou os eixos lá que se rompiam por fadiga e levou ele para uma máquina de tração e fez o teste. Ele ainda, mesmo depois de se romper por fadiga, ele ainda tinha o mesmo limite de escoamento e o mesmo limite de ruptura. Ou seja, o que aconteceu com esse eixo, então, né? Se ele suporta, vamos supor, se você tem um eixo aí, um aço aí que suporta 250 megapascal de limite de ruptura, 150 de limite de escoamento, imagina que o eixo se rompa com 100, por exemplo, 100 megapascal. Aí ele se rompeu com 100, olha só, presta atenção. Então, imagina um eixo que o limite de ruptura é 300 megapascal. O limite de escoamento, 150 megapascal. Aí o eixo, ele se rompeu com 100, usando um exemplo aqui, né? Ele rompeu com 100 megapascal, ou seja, uma tensão inferior à tensão de escoamento, que é de 150 megapascal. Só que quando ele levou esse pedaço de eixo que estava rompido já para o laboratório, para a máquina de tração lá, e testou, ele viu que a tensão de escoamento dele ainda era 150 megapascal, e a de ruptura de 300 megapascal. Aí ele falou, por que o eixo está se rompendo com a tensão menor? Aí começou, então, esse termo aqui foi empregado pela primeira vez em 1839, o termo fadiga, certo? Pela primeira vez. E a falha por fadiga é definida como qualquer falha devido a cargas variantes no tempo. Aqui tem um diagrama chamado diagrama SN, ou curva de Wöhler. O Wöhler que é o nome do engenheiro lá que começou a estudar a fadiga, então, certo? S de estresse ou de tensão e N de número de ciclos. Então, nesse gráfico aqui, nesse diagrama, tem aqui na abscissa aqui o número de ciclos e na ordenada a tensão, certo? Aqui está em kPSI, quilo-PSI, não é isso? Então, aqui, qual é o exemplo dado aqui? É o seguinte, esses pontos são resultados de experimentos feitos, certo? E a linha contínua preta aqui é um ajuste, uma curva matemática, uma curva, né, para ajustar
esses pontos. Então ele viu o seguinte, olha só, se pega um eixo aqui, se você tiver um material aqui, se você tiver, por exemplo, o primeiro ponto aqui, deixa eu aumentar esse, dar um zoom aqui nesse ponto, dar um zoom. Se você tiver aqui, por exemplo, a escala está a escala em x aqui está em logarítmico, escala logarítmica, né? E essa ordenada está em escala normal, escala linear. Então, vamos lá. Se você pegar aqui, ó, zero número de ciclos, ou seja, um carregamento estático, esse material se rompe aqui com 100, se você olhar no gráfico aqui, ó, 100, aqui é 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, aproximadamente 125 kPSI. Ok, aqui. Aí, se você submeter esse material, você bota ele para girar, ok? Aí, se ele tiver aqui 10 ciclos, aqui na escala, nossa escala aqui com 10 ciclos, ele vai se romper com uma tensão um pouco menor, tá vendo? Com menos de 120 kPSI agora. Aí, se você coloca ele para girar até atingir 100 ciclos, 100 voltas mesmo, tá? 100 voltas, 100 giros, né? O eixo. 100 giros, ele vai se romper com uma tensão aqui de 108 kPSI aproximadamente. Aí 1000 ciclos, ele se romperia aqui, depois, ó, 10.000 ciclos. Olha como que a tensão que faz o eixo se romper, como que ela vai diminuindo com o número de ciclos, tá vendo? Com 10.000 ciclos, ele se romperia com 75 kPSI, com 100.000 ciclos, que é o 10 a quinta aqui, 10 a quinta ciclos, ele se romperia com 60, na média aqui, com 60 kPSI. Depois, com 1 milhão de ciclos, o material se rompeu com 50 kPSI, ou seja, com menos da metade da tensão que leva ele a se romper com carregamento estático. E a partir de 1 milhão de ciclos, a tensão que leva o material a se romper, ela não se reduziu mais, ela se manteve constante, tá vendo? Ou seja, trabalhar com 1 milhão de ciclos e 10 milhões de ciclos, ou 100 milhões de ciclos, a tensão aqui que leva o material a se romper é a mesma, que deu aqui no gráfico 50 ciclos. Aí, então, esse é o diagrama chamado diagrama SN, o diagrama tensão, número de ciclos. Tensão, número de ciclos. Aí, eles dividiram aqui o seguinte, ó, até 1000 ciclos, você chama de baixo número de ciclos, tá vendo? Low cycle aqui, tá em inglês, né? É porque é o seguinte, tá em inglês porque eu tenho o livro do Norton em papel e o livro do Shigley, eu tenho ele em PDF, eu tenho ele em mídia aqui, só que tá em inglês, né? Aí eu tirei de lá do livro dele, mas dá pra gente acompanhar aqui. Acima de 1000 ciclos, a gente chama de altos ciclos, certo? Fadiga por alto ciclo. E até aqui, até a 10 a sétima, a gente tem aqui vida finita. E depois a gente chama de vida infinita. O que seria isso? Se você projetar por exemplo, se você tiver um eixo, aí se ele for trabalhar o eixo com essa característica aqui, certo? Se ele for trabalhar com a tensão variando, mas a tensão não passar de 50 ciclos, for menor, 50 kPSI, se a tensão for menor de 50 kPSI, significa que ele pode trabalhar indefinidamente, ele não vai se romper por fadiga, por isso que chama vida infinita. A vida dele é infinita, ou seja, ele pode trabalhar milhões e milhões e milhões e bilhões de ciclos que ele não vai se romper por fadiga, certo? E nem por carga, claro, cara, a outra carga é pior. Se ele se romper por fadiga, não vai se romper, né? Se a tensão, ou seja, se a tensão não passar de 50 ciclos, de 50 kPSI, significa que ele não vai se romper nunca, ele tem vida infinita, ok?
Se a tensão, a tensão cíclica aumentar acima de 50 ciclos, ele vai se romper uma hora ele vai se romper por fadiga. Só que isso aí não é assim, gente. Olha só, essa tensão e superar esse valor aí de 50 kPa, não quer dizer que superar uma vez, é se ele trabalhar assim, o carregamento dele for, a tensão fica variando, né? A cada giro do eixo, a tensão vai um valor, atinge um pico e diminui. Se esse pico ele passar de 50 kPa uma vez ou outra, não tem problema não, mas vamos supor que todo o giro dele, o pico de tensão, ele ultrapassa 50 kPa, ele vai ter uma vida finita, ok? Ele vai se romper, uma hora ele vai se romper por fadiga. É muito comum, né, na engenharia o rompimento por fadiga. Você tem aqui aí o engenheiro ele faz a escolha dele aqui. Qual a escolha que ele faz? Ele quer projetar um material para a vida infinita ou não? Às vezes não é economicamente viável você projetar para uma vida infinita, ok? Se você for projetar para uma vida infinita, a peça vai ficar mais robusta, então vai ficar mais cara, certo? Mais pesada, mais massiva, né? Então, algumas vezes vale a pena você fazer isso, e outras vezes não, ok? Outras vezes você fala, não, o número de ciclos não é tão alto assim, então às vezes tem outras partes da máquina que vão se romper antes também, né? Então, a engenheira avalia se vale a pena ou não fazer um projeto de vida infinita. No automóvel, por exemplo, gente, os eixos, por exemplo, um eixo de virabrequim, por exemplo, ele é projetado para vida infinita, ok? Um eixo de virabrequim. Mas muitas peças não são projetadas para a vida infinita. Por quê? Porque às vezes a própria máquina não vai durar tanto, entendeu? Às vezes não vale a pena você fazer um projeto com uma vida infinita se a própria máquina não vai durar tanto assim. E muitas vezes vale, né? Aí é uma opção do engenheiro. Aqui alguns tipos de carregamento, tá? Carregamentos cíclicos. Então a gente tem aí, na letra A aqui, por exemplo, tensão, né, flutuante com alta frequência. A letra B e C não senoidal. A letra B está aqui e a letra C é carregamento não senoidal, certo? Ele ele é cíclico, quer dizer, ele varia, né? Ele abaixa e diminui a tensão, mas porém não de uma forma senoidal. A letra D é uma flutuação senoidal. A letra E é tensão repetida, ela se repete aqui. E a letra F é reversível. Repare aqui também, gente, que a gente tem, olha só, na letra isso aqui, o eixo da abscissa é o X, né, da ordenada é a tensão, não, da abscissa é o tempo, da ordenada é a tensão. Aqui na letra A, ela está variando, tá vendo? Ela atinge uma tensão positiva, ela atinge uma tensão negativa, uma positiva, negativa. Então, você pode ter esses tipos de oscilações. No caso da letra D de dado, a tensão está variando, mas ela é sempre positiva, tá vendo? Ela não atinge valores negativos. Esses valores negativos são de compressão, tá? Você tem a positiva é de tração e a negativa abaixo do eixo da abscissa aqui é compressão. Então, na letra D de dado, a tensão ela é sempre de tração. Porém, ela aumenta e diminui, mas não atinge zero, nem atinge tensão de compressão. Na letra E, já tem um caso aqui em que a tensão ela atinge um pico de tração, vai a zero, e de novo um pico de tração vai a zero, e assim vai, né, nesse ciclo. Na letra F, o carregamento ele oscila entre tração e compressão. O valor máximo aqui da curva é uma tração, aí ele atinge a tensão zero, passa pelo zero, depois atinge uma tração negativa, que é uma compressão, né? Uma tensão aqui de compressão, e aí vai. Então, você tem esses vários tipos de carregamentos aí, certo? Para por fadiga,
representa um custo anual para os Estados Unidos de 100 bilhões de dólares em 1982. A gente não tem esse dado no Brasil, os Estados Unidos foi disponibilizado aí, né? Corresponde a 3% do produto interno dos Estados Unidos. Fazendo uma conta considerando o PIB dos Estados Unidos hoje, em torno de 18 trilhões de dólares, o custo de falha por fadiga corresponde a 540 bilhões de dólares. Ou seja, é um custo bastante alto. Aí você fala assim, mas é tão alto assim? Por quê? Porque você tem muitas máquinas, né? Ocorrem veículos terrestres, né? A frota lá nos Estados Unidos são quantos milhões de carros? Porque a população dos Estados Unidos, 325 milhões de pessoas, né? Deve ter uns 300 milhões de automóveis lá, porque eles têm. Eu não tenho esse dado atualizado aí, mas quando eu vi uma época, nessa faixa aí, de quase um automóvel para uma pessoa, entendeu? Aí você fala assim, mas criança não dirige, mas aí tem adulto que tem 2 carros, né? Então, na média, aí dá cerca de um carro por pessoa. Então, você tem 300 milhões de carros aí, cerca de 300 milhões girando, de automóveis, né? Veículos ferroviários, aeronaves, guindastes, equipamentos industriais, equipamentos de petróleo, equipamentos domésticos também, por exemplo, geladeira, são máquinas que estão sujeitas máquinas de lavar, que estão sujeitas a carregamento cíclico, e máquinas e mecanismos de maneira geral. Tudo isso está sujeito a falha por fadiga. Então, a quantidade de máquinas operando na indústria, a quantidade de máquinas operando na indústria é muito grande. Então, você tem aí quando a gente fala 3% do PIB, é muita coisa. É isso? Muita coisa só para fadiga. Aí você vê, né, então, um engenheiro de manutenção aí, engenheiro mecânico, tem que valorizar a área dele, né? Você é responsável por uma coisa que acontece que atinge 3% do PIB. O primeiro avião a jato comercial de passageiros, que é o Comet, em inglês, um avião inglês, ele falhou por fadiga em 1954, pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Ele teve uma falha na fuselagem, né, devido à questão de pressurização, despressurização da cabine. Ele veio a falhar por fadiga. Inclusive, gente, esse episódio aí que aconteceu com esse avião, é um avião inglês, na época, a indústria inglesa, ela estava na frente na questão de jatos, né, de jatos comerciais, e ela teve que refazer o projeto desse modelo de avião, né, teve que refazer o projeto, e com isso aí, eles até dizem que os Estados Unidos acabou passando na frente deles, assumindo aí a vanguarda a Boeing hoje, né, que é a grande empresa aí de fabricação de aviões aí, de jatos comerciais, acabou tomando frente, porque eles gastaram aí cerca de quase 10 anos para poder reprojetar esse avião e resolver esse problema, né, nos aviões deles. Então, foi um rompimento por fadiga. A falha por fadiga, ela tem início numa pequena trinca, que pode estar presente no material desde a manufatura ou desenvolver ao longo do tempo. Daqui a pouco a gente vai ver como que se dá essa falha. É um processo bem interessante, tá? Praticamente, todas as partes das estruturas, elas têm falhas microscópicas. O que acontece? Os materiais em geral, eles têm falhas microscópicas, né? Que pode ser inferior a esse valor aqui, 0,0254 milímetros. Ou até falhas macroscópicas. No caso de soldas, por exemplo, às vezes tem falhas macroscópicas. Mas mesmo que seja um aço aí laminado, ainda assim ele tem falhas microscópicas. Essas falhas podem ser inclusões de material, certo? Átomos ali incluídos no meio do material, ou vazios no meio do material, certo? Você pode ter esses 2 tipos de falhas no material, uma falha de fabricação. Essa falha, que é um vazio ou uma inclusão de algum material, de algum átomo, ela se comporta como se fosse uma pequena trinca, uma microtrinca, entendeu? Então, você tem trincas que realmente são trincas mesmo, né, como a própria palavra diz, que são trincas maiores, são falhas na hora que o material foi fabricado, houve uma falha,
e acabou ficando uma trinca, certo? Na parede de um vaso de pressão, de um material de um eixo, alguma coisa assim, ou mesmo sem ter essas trincas causadas na hora da manufatura, você pode ter falhas, você pode ter descontinuidades microscópicas que dão origem ao processo de fadiga. Ó, trincas de fadiga geralmente têm início em algum entalhe ou numa concentração de tensão. As falhas no primeiro avião a jato comercial tiveram início em trincas inferiores a 1,78 milímetros de comprimento, próximas aos cantos da janela. Então, esse aqui o que iniciou a trinca, né, tinha essa dimensão aqui, em torno de 2 milímetros. Peças dinamicamente carregadas devem ser projetadas para minimizar as concentrações de tensão. Então, você tem 3 estágios da falha por fadiga. O primeiro estágio é o início da trinca, certo? Você tem o início da trinca. O segundo estágio é a propagação da trinca. E o terceiro e último estágio é a ruptura repentina devido ao crescimento instável da trinca. Aí, o primeiro estágio, que é o início da trinca, ele é de pequena duração. Esse processo é onde se inicia a trinca, certo? Aí depois o segundo estágio, que é a propagação da trinca, ele é de longa duração, né? Ele dura a maior parte da vida útil da peça está aqui na propagação da trinca. E por último ocorre o terceiro estágio, que é a ruptura, que ocorre instantânea. Essa ruptura é frágil, não é isso? Então ela é ruptura instantânea, ruptura sem aviso prévio, tá? O primeiro estágio aqui, né, que é o estágio de início da trinca. O início da trinca é o seguinte: suponha que o material não possui trincas deixadas pela manufatura, né, mas possui partículas e inclusões, ou vazios também dentro do material, certo? Na estrutura do material. Imagina lá, por exemplo, a estrutura do aço carbono, é o quê? Você tem ali os átomos de ferro e os átomos de carbono que são incluídos nos espaços ali entre os átomos de carbono, certo? Essa é a estrutura regular do aço carbono. Porém, como a manufatura não é perfeita, a estrutura ela não fica toda homogênea, certo? Como você estudou lá na disciplina de materiais lá. Você vai ter ali, você pode ter vazios ou pode ter inclusões de átomos estranhos àquele material ali, certo? De átomo fora do lugar, vamos dizer assim, que são pequenos defeitos na peça, né? São pequenos defeitos. Aí, em escala microscópica, os metais não são homogêneos e nem isotrópicos, certo? Na escala microscópica, eles não são homogêneos, não, né? Você tem diferenças. Se você pegar um determinado ponto do material no microscópio, olhar um ponto e olhar um outro ponto, você vai ver diferença de um para o outro na escala microscópica. Aí você tem também na peça, você tem os entalhes, ou as curvaturas, né? As formas geométricas na peça, que pode gerar concentração de tensão, certo? Aí o que acontece? Devido à concentração de tensão, você vai ter pontos, mesmo que o material lá não atinge o limite de escoamento dele, de uma forma geral como um todo, porém, esses defeitos, vamos dizer assim, do material, ele atinge de forma pontual, atinge o limite de escoamento. Aí, o que acontece? Como atinge o limite de escoamento, ele vai ter ali uma deformação plástica naquele ponto, certo? Naquele ponto de concentração de tensão, ele tem um escoamento plástico, então ele se deforma de maneira plástica ali, certo? Se deforma de maneira permanente, ok? Essa deformação permanente, ela ocorrendo numa trinca ou num defeito, né? Vai aumentando essa trinca, entendeu? Então, é o caso aí, não, é o caso do início da trinca, na verdade, que o início da trinca, certo? Então,
numa região de concentração de tensão, ocorre localmente, né, apenas naquele ponto ali, o material ele extrapola o limite de escoamento dele, mesmo que a tensão de carregamento geral nele não esteja bem abaixo do limite de escoamento, num determinado ponto a tensão ela não é igual, né, em todos os pontos, distribuído em todos os pontos, você tem pontos. Mesmo, gente, mesmo que você faça lá o cálculo em elementos finitos, você fez o cálculo em elementos finitos, ou diferenças finitas, você achou o ponto de a tensão que está atuando em cada ponto. Mesmo assim, aí claro, o engenheiro ele faz o projeto da peça dessa forma, né? Ele usa lá uma ferramenta lá através de elementos finitos, e ele vai falar: eu determinei de todos os pontos do material a tensão, e a tensão não extrapola o limite de escoamento. Mesmo assim, devido a um defeito na peça, uma microtrinca vai atingir o limite de escoamento naquele ponto ali, microscópico, certo? Aí ele evolui para uma trinca, e essa trinca depois ela vai evoluindo. A deformação plástica localizada causa distorções e cria bandas de deslizamento. Banda de deslizamento. Então, você tem lá o cristal do material, você tem os planos. Então, o plano ele se desloca em relação ao outro. Aí você tem os seguintes processos aqui. Ó. Você tem mais ciclos de tensão ocorrendo no material, gera mais bandas de deslizamentos, e tendo mais bandas de deslizamento, você tem trincas microscópicas. Então, você tem mais trincas acontecendo. E por aí vai. Aí tem o segundo estágio, que é o estágio... Não, aqui está no início da trinca ainda, né? Continua no início da trinca. Depois eu vou chegar no outro estágio. Ou mesmo na ausência de entalhes, de você ter entalhes do material, este mecanismo ainda ocorrerá, desde que se exceda o limite de escoamento em alguma região do material, como vazios ou inclusões pré-existentes. Os materiais menos dúcteis não apresentam a mesma habilidade para escoar e tendem a desenvolver trincas rapidamente. O material dúctil ele evolui de forma lenta, né, na questão da evolução de uma trinca. O material menos dúctil, não. E o material frágil, né, que é o ferro fundido, por exemplo, que não escoa, né, pode pular esse estágio inicial e ir diretamente à propagação da trinca em locais de licença de vazio ou de inclusões, que atuam como trincas microscópicas. Aqui está um exemplo aqui de material que falou por fadiga, tem um parafuso, é só uma partezinha do material, não está mostrando o material como um todo, mas aí mostra aqui o seguinte, que a falha iniciou no ponto A que iniciou-se a falha, aí teve a propagação através da maior parte da seção transversal mostrada pelas marcas das linhas em B. Tá vendo? No ponto B, você tem umas linhas passando aqui pelo ponto B, tá vendo? A trinca se propagou, essas aqui são as propagações que ocorrem da trinca, certo? E ocorreu a fratura no ponto C. No ponto C, que houve a fratura, a falha do material. O segundo estágio aí, que é o estágio de propagação da trinca. Então, após a trinca microscópica, começam os mecanismos da mecânica da fratura. Na zona plástica da ponta da trinca, cada vez que uma tensão de tração alonga a mesma. A trinca cresce um pouco. Quando a tensão passa para compressão, para valor nulo, como eu mostrei naquele gráfico lá, né, que a tensão varia, pode variar de forma senoidal ou não, a trinca se fecha. Então, quando você tem uma tração, a trinca se abre. Você tem um valor nulo ou uma compressão, a trinca se fecha, certo? Então, o carregamento cíclico, ele está oscilando também numa trinca, fazendo a trinca abrir e fechar. A trinca torna-se novamente pontiaguda, com um comprimento maior. Então, por exemplo, você tem uma trinca, você carregou, a contração ela se abre um pouco. Você
anulou a tensão ou houve a compressão, ela se fecha. Aí depois, ocorreu a tração de novo, ela se abre. Só quando ela se abre, é como se ela fosse rasgando, entendeu? Gente, olha só, o processo por fadiga, o processo por fadiga, ele é igual aqueles arames. Deixa eu tirar deixa eu botar outra tela aqui, minha tela aqui. Aí, o processo por fadiga, não sei se vocês já viram um arame, quando você pega um arame e faz isso aqui com arame, você fecha e abre, fecha e abre, fecha e abre. Não tem um arame de aço? De aço, de cobre, ele se rompe. Quando você faz assim, um movimento para lá e para cá, de vai e vem, né? Um arame, ele se rompe. Esse rompimento é por fadiga. Por quê? Porque quando você faz uma vez com o material não se rompeu. Então significa que você não atinge. Quando você faz esse movimento, você não atingiu a tensão de ruptura nele. Só que você fazendo repetidas vezes, você vai e volta, o arame se rompe. É esse rompimento que é com fadiga. Você já viram acontecer isso com arame? Alguém já viu? Pessoal? Já sim. Já, né? Pois é. É esse fenômeno que é o fenômeno chamado de fadiga, ok? Que você pega um arame e faz um movimento de vai e vem com ele, ok? Esse aqui. Então, a propagação da trinca, né? A trinca cresce, ela vai crescendo. Então, aqui a trinca torna-se pontiaguda, esse processo continua enquanto a tensão está variando para valores acima e abaixo da tensão de escoamento, na ponta da trinca. É como se você estivesse rasgando o material, entendeu? Você vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, como se estivesse rasgando o material. O crescimento da trinca se deve a tensões de tração, as tensões de tração que são responsáveis pelo crescimento da trinca, e não as de compressão, ok? A trinca propaga ao longo de planos normais ao máximo de tração. As falhas por fadiga são consideradas devidas às tensões de tração. Mesmo as tensões de aceleramento têm um inicial do processo. Tensões cíclicas, né, que são sempre de compressão, não irão contribuir para o crescimento da trinca, visto que as mesmas tendem a fechá-la. A taxa de crescimento da trinca é de 3 vezes 10 a menos 7 a 3 vezes 10 a menos 3 milímetros por ciclo. Ela é bem pequena, né? E após um grande número de ciclos, ela torna-se significativa. A corrosão, a fadiga, se você tiver a corrosão junto, ela acelera o processo de fadiga. O efeito se soma aí. A tensão, ela acelera o processo de corrosão e a corrosão acelera o processo de fadiga. Esse processo é chamado de fadiga de corrosão, certo? Quando a peça está sujeita à solicitação cíclica em um meio corrosivo, a trinca se propaga mais rapidamente. Então, isso ocorre com mais rapidez. E tem depois a fratura, que é o terceiro estágio, certo? O terceiro estágio, que é o rompimento da peça. A trinca continuará a crescer enquanto tensões de tração cíclicas ou corrosão estiverem presentes. Em certos pontos, o tamanho da trinca torna-se grande bastante para aumentar o fator de intensidade na extremidade da trinca, quando ocorre a falha repentina. E a fratura ocorre se a trinca crescer muito ou se a tensão for suficiente com trinca de um determinado tamanho. O que acontece? A trinca está crescendo no processo lá de cíclico, né, de carregamento cíclico. A trinca vai crescendo. Então, aí a trinca pode ocorrer se você tiver uma tensão que supera o que o material suporta ali, certo? Ou se você tiver um número de ciclos muito grande. Qualquer um dos dois aí leva ao rompimento da peça, né? Ou um número de ciclos muito grande, ou depois de iniciada a trinca, você exceder uma tensão que ele não suporta mais, ok? Aí você tem aqui carregamento dinâmico.
a fratura ocorre geralmente pelo crescimento da trinca, né? E carregamento estático, a falha ocorre geralmente pelo crescimento da tensão. Aí ocorre a falha catastrófica, porque não tem aviso prévio. O material dúctil, se você for no carregamento estático, ele avisa quando ele vai romper. Como que ele avisa? Porque você vê você percebe o escoamento do material, né? Quando como ele escoa o material dúctil, escoa antes de romper, então se você tem um material lá, tem um carregamento, se ele escoou, aí você, opa, pera aí, vamos parar o trabalho dessa peça porque ela vai se romper. É um aviso que ele te dá. No caso do rompimento por fadiga, como o escoamento do material ele ocorre em trincas internas, ao redor, né, da trinca interna, na verdade, e muitas vezes microscópico, você não tem como ver isso, você não é perceptível isso, entendeu? Então, o rompimento ocorre sem um aviso prévio. Aqui está um exemplo de falha por fadiga, né, uma foto do material. Nesse caso aqui, na primeira figura, então é um aço aqui, um aço AISI 4320. A falha, tá vendo? A falha por fadiga, ela iniciou na extremidade aqui da chaveta, é um eixo, né? Onde você tem um rasgo para chaveta. Vocês já estudaram chaveta lá no elemento de máquina 1? Estudaram? Gente? Eixo e chaveta, vocês estudaram? Em elemento de máquina 1 ou não? Professor, não me recordo, não. Acredito que não. Né? Então, eu gosto de perguntar essas coisas, porque às vezes a gente vai falando, e aí às vezes o cara é bom saber. Se você não viu ainda, você não vai entender o que eu estou falando. Mas o eixo, ele tem... Isso aqui é um eixo, né? Ele tem um rasgo aqui para colocar a chaveta. A chaveta ela é um pequeno blocozinho de metal que coloca aqui para travar o eixo, travar na polia, certo? Você tem uma polia que se encaixa aqui. Então, o eixo ele vai ter um rasgo aqui e a polia tem um rasgo também nessa mesma direção. Você encaixa uma peça de metal aqui, um blocozinho de metal que chama chaveta. Aí, essa chaveta, ela faz com que o eixo e a polia girem juntos, ok? Se não houvesse a chaveta, haveria deslizamento, né? O eixo deslizaria na polia. Então, para que haja o movimento dos dois juntos, você tem que ter uma chaveta aqui. Esse rasgo da chaveta, ele é um ponto de concentração de tensão. Por quê? Essas quinas aqui são pontos de concentração de tensões. Então, mesmo que a tensão de escoamento não é excedida no material como um todo, para ele escoar, porém, nesse ponto aqui onde há a concentração de tensão, houve escoamento, começa o escoamento, inicia-se uma trinca, iniciou no ponto B, que fala aqui, né, e progrediu para a ruptura no ponto C. O ponto C está aqui, ó, no outro lado aqui. Então, ela pode iniciar num ponto e progredindo, e o rompimento acontecer num ponto diferente. Aqui na figura de baixo, está uma fratura superficial por fadiga, né, de um pino. Aqui agora um pino de aço AISI 8640. Houve lubrificação insuficiente no furo aqui, que permitiu a concentração de tensão. Que iniciou duas rachaduras de fadiga indicadas pelas setas. Você tem as setas aqui, está indicando duas, onde se iniciou a ruptura por fadiga, onde iniciou a ruptura aqui, certo? As rachaduras. A região em torno da trinca chama-se marcas de praia. Essas regiões aqui são chamadas marcas de praia porque elas se assemelham às marcas deixadas na areia pelas ondas, tá vendo? Então, a falha por fadiga, ela quando você corta o material aqui, para analisar o material, né, percebe-se essas marcas aqui no material. Então, essas marcas são indicativos de que o material falhou por fadiga, ok? Porque as trincas, elas evoluem aqui no material e deixam essas marcas. Aqui tem alguns superfícies de falhas, né?
de uma variedade de peças, diversas geometrias, carregadas de diversas maneiras e em diferentes níveis de tensão. Então, tem aqui vários tipos de materiais, geometrias. Por exemplo, o primeiro aqui, ó, é um eixo sem concentração de tensão, tá vendo? É um eixo cilíndrico, né? Não tem pontos onde a tensão se concentra. O segundo é uma de média tensão e tem pontos de concentração de tensão, tá vendo? Tem esse rasgo aqui, esses rasgos são pontos de concentração de tensão. Certo? Outra coisa, gente, é interessante o engenheiro fazer peças, não fazer quinas vivas, porque as quinas vivas, elas tendem a ser pontos de maior concentração de tensão. O melhor é você fazer quinas arredondadas, certo? Os cantos, na verdade, não é quina, né? Os cantos, eles serem chanfrados, serem arredondados. Isso aí diminui a concentração de tensão. E aí melhora para o material não se romper por fadiga. Não é que você vai evitar, mas você aumenta o número de ciclos da peça. E da peça se romper com, sei lá, com 1 milhão, você joga para 3 milhões, então você evitando fazer quinas vivas do material. Aqui na terceira parte, aqui, terceira figura, na primeira linha, né? Você tem aqui uma concentração de tensão severa. Tá vendo? Repare que a segunda peça, esse rasgo aqui, ele é de formato arredondado. Na terceira peça, ele é de formato triangular, tá vendo? Isso aqui gera muito mais concentração de tensão. Isso aqui para alta tensão nominal, nessas peças da esquerda. Aí as três peças da direita, elas se repetem da mesma forma, né? Sem concentração de tensão, média concentração de tensão e concentração de tensão severa. Só que agora para baixa tensão nominal. Aí tem aqui os tipos de... como é que são as superfícies de falha. Depois que o material falha, se você cortar o material e analisar a seção do material, você vai ver algo desse tipo aqui, ó. Por exemplo, no eixo sem concentração de tensão, você veria essa parte aqui, entendeu? No eixo com média concentração de tensão, esse formato superfície. E com concentração de tensão severa, esse formato. Isso para alta concentração de tensão. Para baixa concentração, para baixa tensão nominal, aí você tem esses outros formatos aqui, que são as chamadas marcas de praia, certo? São as chamadas marcas de praia. Então, você tem aí aqui caso de tensão e tensão compressão. Tem os casos aí. Aqui, variando, né? Você tem as mesmas... o que eu falei inicialmente aí se repete aqui, os 3 casos aqui de concentração de tensão para alta tensão nominal e para baixa tensão nominal. Agora, o que muda aqui é curvatura unidirecional, se você tiver aqui, né, nesse caso aqui, curvatura reversa, e aqui caso de torção, tá vendo? Isso aqui um engenheiro, por exemplo, engenheiro mecânico, quando ele vai analisar uma peça que se rompeu por fadiga, aí quando ele manda cortar a peça e vai analisar, você acha essas marcas aqui. Isso aqui nem precisa ser visto no microscópio, não, é observado a olho nu, ok? A olho nu você consegue ver essas marcas aqui. Os modelos de falha por fadiga. Existem 3 modelos de falha por fadiga, né, atualmente aí. Existe o modelo tensão, número de ciclos, que é o modelo SN, o modelo de deformação, número de ciclos, é o εN, e o modelo da mecânica da fratura linear elástica, que é o MFLE. Aí toma-se essa notação aqui, ó, fadiga de alto ciclo, FAC, né? É para o número de ciclos. E aqui eu errei, aqui não é 103, não é 10 a terceira ciclos de tensão. E fadigas de baixo ciclo é
o número de ciclos é menor do que 1000 ciclos, né? Se for maior que 1000 ciclos, aí você considera fadiga de alto ciclo. Se for menos de 1000 ciclos, você considera fadiga de baixo ciclo. Tem que tomar essa referência, porque cada modelo desse aqui, eles são aplicáveis a um tipo desse aqui de fadiga, tá? O primeiro é o modelo de tensão, número de ciclos. Ele é um modelo baseado na tensão, como o próprio nome diz, né? Ele busca determinar a resistência à fadiga ou limite de fadiga para o material, de modo que as tensões cíclicas possam ser mantidas abaixo desse nível. Então, você busca estabelecer o quê? Um limite de fadiga para o material. Vocês já conheceram lá na mecânica dos materiais como é que você estabelece o limite de ruptura e o limite de escoamento do material, certo? Você estabelece isso aonde? No ensaio de tração. Ensaio de tração, então, você estabelece lá qual é o limite de ruptura, qual é o limite de escoamento do material. O limite de fadiga, ele é mais difícil de estabelecer do que esses dois aí. Um ensaio de tração, basta você pegar o corpo de prova, né, colocar na máquina e tracionar. E aí você vê lá, você mede a tensão e mede a deformação, faz aquele gráfico que eu mostrei para vocês no início, que vocês estão cansados de ver lá também resistência dos materiais. E aí você vai estabelecer esses limites, escoamento e limite de ruptura. O limite de fadiga, a tensão de fadiga, né, que é chamada, já é mais difícil de você estabelecer. Porque você precisa de pegar um eixo, pegar um material, fazer um eixo, levar para o laboratório e botar ele para girar. Você bota ele para girar carregado com uma determinada tensão, certo? E aí você tem, por exemplo, vocês viram lá no gráfico que eu mostrei aí anteriormente, que para a vida infinita você tem que atingir 1 milhão de ciclos, né? Acima de 1 milhão de ciclos. Então você teria que chegar no laboratório e colocar o eixo para girar lá 1 milhão de vezes, certo? Para você chegar a 1 milhão de rotações, né? Para você chegar aí a estabelecer o limite de fadiga. E aí você faz, esse teste é feito com eixo girando, carregado, só que aí você tem que carregar. Você carrega com uma determinada tensão, depois carrega com outra. Esse limite, gente, deixa eu só voltar aqui para você ver, ó, esse limite de fadiga, como é que ele é estabelecido? Ele é estabelecido segundo essa curva aqui, por exemplo. Você aplica uma tensão. A tensão de escoamento você já descobre lá no ensaio de tração, ok? Aí você coloca o eixo, vamos supor que você coloca agora uma tensão nele, você submete ele a um esforço de tal forma que a tensão no material seja de 100 kPSI. E você coloca o eixo para girar. Ele vai girando até se romper. Quando ele se romper, você vai lá e mede qual é o número de ciclos que ele durou sem se romper. Aí aquele número de ciclos, aí você estabeleceu a tensão de limite de fadiga para aquele número de ciclos. Aí você faz isso para várias tensões, pega um outro material novo, coloca para girar, bota uma outra tensão, um outro valor de tensão, e põe ele para girar. É assim que estabeleceu esse gráfico aqui, assim que você faz com os materiais, né, com diversos materiais, com aço, dos vários tipos de aço carbono que tem, cobre, né, se precisa alumínio, então você tem isso aqui. E estabelece qual é o limite de fadiga. Aí, por exemplo, nesse caso aqui, eu pergunto qual é o limite de fadiga para esse material específico, para vida infinita. O limite de fadiga dele para vida infinita é 50 kPSI. É esse aqui, ó. Ele tem que trabalhar, se você quiser uma vida infinita, ele tem que trabalhar abaixo de 50 kPSI, porque trabalhando com 50 kPSI já está no limite dele de ruptura. Onde eu parei aqui, então vamos lá. Então, estabelecer o limite de fadiga, certo? Um projeto com base na resistência à fadiga do material, o limite de fadiga. Aí você tem que manter as tensões abaixo desse limite que você estabeleceu no laboratório.
As tensões de deformações devem ser mantidas no regime elástico, não há ocorrência de escoamento local para a propagação de uma trinca. Ele é mais empírico e menos preciso o método utilizado, esse aqui, né? E permite projeto de peça sob carregamento ciclo para fadiga de alto ciclo e de vida infinita. Como a gente vai ver, esse modelo aqui é o único que permite o projeto para alto ciclo. Apesar de falar que ele é um pouco menos preciso, né, mas ele é o que permite para alto ciclo. Os outros dois modelos só permitem para baixo ciclo. O modelo de deformação, né, deformação número de ciclo, chamado também de εn. É um modelo baseado na deformação, fornece uma visão razoável, razoavelmente precisa do estágio de iniciação da trinca. Ele é mais preciso, tá vendo? Mas ele, porém, só trabalha com fadiga de baixo, isso é aplicado, na verdade, né, em regime de fadiga de baixo ciclo, que é menor do que 1000 ciclos, ok? Ele esclarece os danos cumulativos devido às variações na carga cíclica ao longo da vida da peça, com sobrecargas. As combinações de carga de fadiga e de temperatura elevada são modeladas com maior segurança nesse caso. Os efeitos de fluência podem ser incluídos na formulação matemática. E um modelo mais complexo e requer cálculos com auxílio de computadores. E o terceiro modelo, que é o de mecânica da fratura linear elástica, né, o MFLE, ele é baseado na teoria da mecânica da fratura, fornece um melhor modelo para o estágio de propagação da trinca, também é usado para a fadiga de baixo ciclo, que é menor do que 1000 ciclos, certo? Em problemas de vida finita, e nos quais as tensões cíclicas são elevadas o suficiente para causarem a formação de trincas. É utilizado em conjunto com ensaios não destrutivos em programas periódicos de inspeção de serviço, especialmente na indústria aeronáutica e espacial. Na ausência de uma trinca, uma aproximação consiste em assumir a existência de uma trinca menor do que a mínima trinca detectável. Esse modelo aqui, como fala aqui, né, ele age em conjunto com ensaios não destrutivos. Como? Você, para modelar ele, você tem que medir a trinca através de alguns processos, como o ultrassom. Hoje existem, né, os aparelhos de ultrassom que você chega no material, numa peça, num eixo, por exemplo, num casco de vaso de pressão, e você olha isso com... Você coloca lá o aparelho de ultrassom e você consegue visualizar, fazer uma imagem da parte interna da peça. E aí você visualiza trincas, certo? Microtrincas. Aí, com essas microtrincas, você entra nesse modelo. Você tem lá, por exemplo, uma microtrinca, você achou uma microtrinca, você mede aquela microtrinca, entra nesse modelo e calcula qual vai ser a vida do material com aquela trinca, ok? Aí, está falando aqui, né, se você não conseguir detectar nenhuma trinca, assume-se que existe uma trinca. Para você fazer um modelo, você precisa de entrar com o tamanho da trinca. Então, você assume que existe uma trinca menor do que você consegue detectar com o aparelho, ok? Então, aqui só para falar de um exemplo, eu falei lá em número de ciclos, né? Falei de 1 milhão de ciclos, mas olha só, aqui eu fiz um pequeno exemplo aqui, é o seguinte: se você tiver um motor lá de automóvel que gira, por exemplo, a 3.000 RPM, né? Se você pegar o automóvel, você vai ver no painel dele, tem um indicador do giro, qual é o giro do motor. Então, o motor, por exemplo, de automóvel, ele costuma girar em marcha lenta, quando ele está na marcha lenta, costuma ser cerca de 3.000 RPM. Não, desculpa, em marcha lenta é em torno de 1.000 RPM. Eu coloquei 3.000 RPM aqui, imaginando o motor, o automóvel em movimento, certo? O automóvel parado, que é 1.000 RPM. Então, se você tiver em 1.000 RPM e um carro que anda numa velocidade média de 60 km por hora, a gente pode ver aqui, ó, quantos giros que esse virabrequim vai dar, vai ocorrer nesse virabrequim, ok? Por exemplo,
Se o carro for projetado com uma vida útil de 300 mil quilômetros, um carro aí ele gira até você ter que fazer o motor dele em torno de, se ele tiver bem cuidado, né, com óleo e água, não deixar trocar o óleo sempre nas quilometragens corretas, o óleo correto, e não deixar faltar água no motor, né, água de arrefecimento, o motor ele pode durar aí 200 mil quilômetros, até ter que abrir o motor para trocar lá os anéis de pistão, os casquilhos, né, do virabrequim e outras coisas assim. Mas o motor ainda gira mais. Pensando aí no caso do virabrequim, que é o eixo, imagina que ele seja projetado para durar 300 mil quilômetros, até ele se romper por fadiga, ok? É um tempo, uma quilometragem boa, né, para se rodar. Os motores maiores, motores diesel, por exemplo, eles rodam mais. Então, o motor de caminhão, ele roda aí 1 milhão, 2 milhões de quilômetros, 3 milhões. Então, vira brequinho, aí é vida infinita, na verdade, é vida infinita. Mas imagina você fazendo aqui para 300 mil quilômetros. Aí, o tempo de uso desse motor, você pega aqui 300 mil quilômetros, multiplica por 360 quilômetros por hora, que é a velocidade média que a gente está considerando que ele trabalha. Vai dar 5 mil horas de vida, certo? O motor, 5 mil horas do motor funcionando. E o número de ciclos seria 5 mil horas vezes a rotação, que é 3 mil revoluções por minuto, dividido por 60 minutos por hora. Aí aqui, hora daqui, aqui no cálculo do tempo, aqui você tem o quilômetro aqui do 300 mil quilômetros, corta com esse quilômetro dos 60 quilômetros por hora, vai sobrar horas, 5 mil horas, né? Agora aqui, no cálculo do número de ciclos, você tem 5 mil horas vezes 3 mil revoluções por minuto, vezes 60 minutos por hora, esse hora aqui corta com esse hora de cá, minutos, corta com minuto daqui, vai ficar revolução. Então, dá 9 vezes 10, fazendo esse cálculo aqui, dá 9 vezes 10 oitavas ciclos. Arredondei para 10 a nona ciclos. 10 a nona ciclos é o quê? 10 a nona ciclos dá 1 bilhão de ciclos, né? A gente viu lá que depois de 1 bilhão de ciclos, aí a tensão de limite de fadiga não varia mais, ok? Então, esse aí seria um projeto de vida infinita. Então, se você quer projetar um virabrequim, quiser projetar um motor para rodar 300 mil quilômetros, você tem que fazer o cálculo de fadiga dele, tem que ser para a vida infinita. Ou seja, significa que a tensão dele não vai poder, a tensão tensão que atua sobre o virabrequim não pode ultrapassar o limite de tensão de fadiga de vida infinita dele, senão ele vai se romper antes de 1 milhão, né, aí vai se romper muito prematura, porque a duração dele aqui é para 1 bilhão de quilômetros. Com certeza é um regime de alto ciclo. Então, qual o modelo que a gente empregaria aqui? Seria um modelo de tensão número de ciclos, ok? Então, por hoje ficamos por aqui. Então, terminamos por aqui hoje a aula. Vocês têm dúvidas aí, perguntas, comentários? Tranquilo? Pois é, essa parte aqui de inicial de fadiga é um conceitual primeiro, depois a gente vai entrar cálculo de fadiga, né? E depois a gente entra aí nos elementos de máquina propriamente dito, estudar engrenagens, né? Estudar eixos, estudar os vários tipos de material. O objetivo aqui é você não conhecer os elementos de máquina e também aprender a analisar elementos de máquina. Analisar tanto do ponto de vista cinemático, quanto do ponto de vista dinâmico, quanto da questão de resistência mecânica do material. Ok? Ok, tranquilo. Dúvidas aí? Por mim, não sei o resto do pessoal aí, como é que tá? Tranquilo.
Tranquilo? Então, não tendo dúvida, eu vou encerrar por aqui. Gravei a aula, tá? Vou disponibilizar lá no Ava, ok? Já vou. Semana Valeu, que vem eu vou professor. passar um exercício para vocês já valendo nota. Eu já passei da disciplina de mecanismos, devo passar hoje de termodinâmica. Semana que vem devo estar passando já para começar a direcionar vocês aí no estudo, ok? De elemento de máquina, tá bom? Bom demais. Valeu, professor. Boa tarde. Eu vou pedir vocês para dar um oi lá no chat para eu marcar presença, tá bom? Que eu preciso passar a presença para o pedagógico. Eu não vou lançar, como eu falei, não vou lançar falta lá não pode lançar falta no acadêmico, mas porém o pedagógico ele quer acompanhar, pelo menos que está. É para questão mais de desistência, questão de o aluno, se tiver algum aluno faltando muito, o pedagógico entrar em contato, entendeu? Mais essa coisa assim, faltando muito, entrar em contato, ver o que está acontecendo. O pedagógico tem um acompanhamento, tá bom? Então, eles pediram para poder a gente ter esse controle aí, tá bom? Então, tá bom. Agradeço a presença aí de vocês. Então, Valeu. Boa tarde, professor. Obrigado pela aula. falou, tchau.